Agora sim, a gravação foi iniciada. Bom dia a todos mais uma vez. Bem-vindos a mais um webinar Scuna. A reunião está sendo gravada, então todos aqueles que não se sentirem confortáveis e abrir câmera, nome, enfim, né? Até por conta de LGPD, é importante que vocês tenham essa informação e a gente faça esse disclaimer. Nós preferimos aqui deixar à vontade, quem quiser abrir câmera, microfone no final, então não estão bloqueados os recursos nesse sentido propositalmente, até para que a gente crie um ambiente mais acolhedor para todo mundo. Vamos lá então, agora voltando a compartilhar a tela, esse webinar se propõe a falar sobre superfície de ataques, com esse título provocativo sobre como proteger o que você não conhece. Em primeiro lugar, me apresentando, meu nome é Ricardo Dastes, eu sou CTO aqui da Scuna. A Scuna, para quem eventualmente não conhece, é uma empresa de matriz gaúcha, que atua hoje em todo o Brasil, inclusive alguns negócios em países além do Brasil. Temos 35 anos de estrada, estamos prestes a completar agora em janeiro o 36º ano de Scuna. Trabalhamos praticamente desde sempre, com foco total em segurança da informação, em cyber, em performance, desde serviços profissionais, tecnologias, integração, arquiteturas, serviços gerenciados, SOC, Cyber Defense Center, consultoria agnóstica, e eis que, né, de algum tempo para cá, talvez 2 anos para cá, esse assunto, superfície de ataque, começou a se tornar mais aquecido. A bem da verdade, provavelmente de 2020 para cá, por conta ali, né, do auge da pandemia, onde a superfície de ataque virou algo que passou a chamar a atenção de todos nós, por todo o movimento, né, de saída do escritório, de abertura, né, de acessos para fora, aquela dinâmica pela qual certamente todos vocês passaram. Mas o que estamos tentando, então, hoje trazer de diferente, além daquilo que nós já sabemos? Iniciando com algumas provocações, a primeira delas é essa visão do chamado digital footprint, e eu agradeço ao pessoal da Things Recon, que está conosco aqui nessa parceria, inclusive participando do webinar e trabalhando conosco do ponto de vista de sustentação e apoio tecnológico, que trouxe, inclusive, e agregou aqui no material essa imagem, e para mim ela é muito significativa, porque dá aquela dimensão de IPs, domínios, certificados, com várias ramificações que em alguns momentos aqui estamos chamando de coisas. E essa palavra coisas, ela vem de volta para cima da mesa. É algo que surgiu já faz um bocado de tempo, né? Quando começamos a falar ali de IoT, internet das coisas, agora com uma conotação um tanto diferente, até porque aquele universo conhecido dos ativos, né, que eram aqueles equipamentos de tecnologia ou de TI que nós conhecíamos, que nós inventariávamos, eles estão, de certa forma, saindo do controle. Eu tenho brincado, e o pessoal aqui da Scuna e alguns clientes têm ouvido falar diversas vezes, eu que trabalho já há algum tempinho na área, assim como provavelmente vocês também, aquela visão da pilha OSI, né, das 7 camadas, né, a rede, física, né, rede, enlace, etc., até a camada de aplicação, era um mundo tão mais unidimensional ou bidimensional, e agora a gente olha para esse tipo de ilustração, a gente vê um mundo totalmente ramificado, onde eu tenho aqueles meus dados que seguem dentro do meu data center, eu sigo tendo meu endpoint, mas ao mesmo tempo eu tenho
aquele meu workload numa nuvem que eu conheço sancionada, aquilo que não necessariamente eu conheço e subiu e é um parceiro, é um terceiro, é algo da área de negócio, é algo de uma sucursal, é algo de uma filial, é algo que está virtualizado, é algo que foi contratado. Então, nós estamos chamando, e por isso, inclusive, o nosso parceiro, a Things Recon, né, tem esse nome provocativo de Things na frente, de coisas, por conta exatamente dessa dificuldade e desse universo que deixou de ser com uma única dimensão, ou talvez bidimensional, e tenha passado a ser multidimensional. Embarcado nessa provocação das multidimensões, e daí brincando um pouco com esse conhecido meme aqui, que tem a ver com o multiverso, né, que é uma pegada aqui que o mundo Marvel e várias, né, outras outras referências aí que vocês podem buscar têm trazido, nós pensamos, e uma dúvida que tem surgido um bocado do mercado dos clientes é, não, ok, mas né, eu já faço varreduras de vulnerabilidade e testes de intrusão há um bocado de tempo. Então, eu estou seguro, eu tenho gestão, inclusive eu tenho gestão de vulnerabilidades, é uma disciplina presente, né, porque eu trabalho com tecnologias, inclusive nós temos parcerias importantes aqui na Scuni, também trabalhamos com gestão de vulnerabilidades, também trabalhamos com testes de intrusão. Bom, mas talvez não seja suficiente. Então, talvez quem tenha de endereçar essa questão que foi colocada seja o Threat Intelligence, a inteligência de ameaças, afinal de contas, ela levanta tudo aquilo que está mundo afora, disperso, que eu não conheço, que eu desconheço. Talvez também, e nós também aqui na Escuna trabalhamos e oferecemos serviços, estamos acoplados, né, a várias disciplinas nossas, soluções de Threat Intelligence, de gestão de ameaças. E daí surge essa expressão que ela é relativamente nova, de alguns poucos anos para cá, que é o External Attack Surface Management, né, gestão da superfície de ataque externa, ou EASM. Então, é a brincadeira aqui entre os vários Homens-Aranha, né? Afinal de contas, quem tem que cuidar disso? É você, é você, é você, é você. Bom, qual a visão que a Scuna traz? Né? E aqui é uma visão do Gartner, né? E muitos aqui sabem, né, que eu estive até recentemente no Gartner, mas por favor, não me julguem, né? Aqui está o link, é um link público, então absolutamente tudo que a gente está trazendo aqui de referência Gartner são materiais que estão disponíveis publicamente. E eu achei muito interessante, porque nessa visão das principais tendências tecnológicas para 2024, e prestem atenção no que eu estou dizendo, eu não estou me referindo às principais tendências de segurança ou de cyber para 2024. Estou me referindo às principais tendências estratégicas de tecnologia. Tanto que não poderia faltar nessa lista, obviamente, a inteligência artificial. Então aqui aparece, né, AI Trust, né, AI Augmented Development, aqui democratização da IA generativa. Então já era esperado, né, que a inteligência artificial apareceria sobremaneira. Mas o que chama bastante a nossa atenção é que nessa lista, inclusive como número 2 das tendências apontadas pelo Gartner de tecnologia para 2024, o Continuous Threat Exposure Management, né, ou a gestão contínua, né, de exposição a ameaças, aparece bastante em destaque. Tá? Me deem só aqui para eu colocar na tela. Pronto. Bom, o que o Gartner ainda diz a respeito disso? E agora mergulhando um pouco nessa questão da gestão contínua de exposição a ameaças. Existem aqui, de uma forma geral, 5 grandes etapas entre a definição do escopo, a descoberta, né, a varredura, o discovery, os critérios de priorização, né, e a partir daí as ações propriamente ditas, né, porque não adianta nós fazermos os levantamentos se não houver validação, se não houver mobilização.
E a gente percebe nesse lado de levantamento, de scoping, de descoberta, de priorização, muitas dúvidas a respeito disso. Afinal de contas, como eu endereço isso? E daí, voltando ali para o meme do Homem-Aranha, é através do pentest, é através do threat intelligence, como eu sei que eu tenho uma amplitude suficiente, um raio suficiente de descoberta e de levantamento em cima dos meus, entre aspas, ativos, ou talvez das coisas que me digam respeito e me interessam, tá? E além disso, né, ainda pegando aqui mais uma referência deste mesmo link que eu mencionei para vocês, uma outra previsão deste mesmo material do Gartner é que até 2026, organizações que priorizarem seus investimentos em segurança com base em um programa de gestão contínua de exposição a ameaças estarão 3 vezes menos propensas a sofrer uma violação. 3 vezes menos propensas a sofrer uma violação. É bastante significativa essa previsão. Estamos falando aqui de um universo de 3, de talvez 2 anos. Bom, agora vamos tentar explorar um pouco esse universo da gestão contínua de exposição a ameaças e como a Scuna enxerga isso e como nós complementamos essas diversas facetas de serviço entre os vários elementos que eu trouxe aqui no início para vocês. E daí vamos tentar colocar um pouco de luz, né, de iluminação sobre esse tema. Então vamos lá. O primeiro deles, tá, seriam aquelas coisas que eu conheço, os meus IPs, né, os meus intervalos, as minhas ranges, os meus domínios, né, aqui eu tenho meu scuna.com, os workloads conhecidos, né, aquelas nuvens que eu contrato, aquele IaaS que eu contrato, né, seja AWS, seja GCP, seja Azure, seja, né, Oracle, enfim, mas eu sei, são ativos que estão mais ou menos dentro de uma zona de controle, de conhecimento da organização, que normalmente são aqueles elementos os quais passam de uma forma ou pontual, ou cadenciada, ou recorrente, por varreduras de vulnerabilidade, por testes de intrusão, com uma gestão depois das vulnerabilidades levantadas. E a gente sabe que não é fácil, né? Normalmente essas coisas levantam centenas, às vezes milhares de vulnerabilidades a serem tratadas. Mas ainda assim, está dentro de um universo mais ou menos iluminado, até porque essas disciplinas elas têm pelo menos 20 anos, talvez até mais do que isso. Então, é umas boas 2 décadas de amadurecimento desse tema no mercado. E como eu disse antes, né, aqui na Scuna fazemos e para nós também é um serviço bastante relevante que prestamos junto ao mercado. Assim como existe a inteligência de ameaças, e aqui é uma disciplina não tão recente, mas que eu vou me arriscar aqui, talvez aí com 1 década de maturidade, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, que olha para aquele outro lado da moeda, aquele lado que não é necessariamente da organização. Normalmente pegando os sites falsos, isso é bastante comum, infelizmente é bastante comum, né, com organizações do segmento financeiro, com bancos, varejistas, né? Agora mesmo estamos aí no mês do Natal, acabamos de passar por Black Friday, o que mais acontece são aqueles e-mails, né, a brincadeira da Black Fraud, né, tentando se passar pelo domínio da organização, trocando uma pequena letra, redirecionando, então golpes, né, esquemas, né, golpes dos mais diversos, vazamentos de dados que acabam potencializando os golpes, porque existem credenciais vazadas na Deep, na Dark Web, credenciais de usuários, credenciais de administradores que são utilizados para a aplicação do golpe ou são utilizados como vetores de acesso para tentativa de autenticação em serviços que estão expostos, VPN, RDP, enfim, esse universo que provavelmente vocês também já conhecem. Bom, afinal de contas, então, o que é este universo que eu desconheço? O que está fora disso? O que hoje talvez não esteja iluminado, né, por esse raio, por essa lanterna? E aqui, o que eu trago para vocês são alguns elementos que absolutamente não estão dentro do nosso
a gente fala que CMDB chega a dar calafrios na espinha, né? Qual a empresa que consegue dizer eu tenho, né, um CMDB, um inventário, né, rico, riquíssimo, né, super completo. A gente sabe, né, que se pegarmos lá o top 18 do Syscontrols, né, o primeiro e o segundo, fala de ativos de software, ativos de hardware, e até hoje, né, é uma disciplina tão difícil, tão frustrante, que, né, sempre está devendo, assim como domínios antigos esquecidos. Puxa, eu nem lembrava que esse domínio foi cadastrado. Isso foi um hot site de uma promoção que fizemos. Não, isso era de uma empresa do grupo, que nem é mais do grupo, ou ela deixou de existir, foi uma operação a qual nós fechamos e temos um cliente aqui, estávamos conversando com eles ontem, onde aconteceu exatamente isso, e o domínio está lá, permitindo autenticação com formulário, com usuário, com senha. Não tem mais sido tratado nem por pentest, nem por gestão de vulnerabilidades, porque em tese não faria parte mais desse CMDB, desses ativos da empresa, mas o fato é que ainda estava no ar, né? E os atacantes eles não estão muito preocupados, né, se é oficial, se não é oficial, assim como várias iniciativas distribuídas, né, e o que foi trazido para cima da mesa de talvez 2018, 2019 para cá, movimento de transformação digital, né? A TI deixou de ser centralizada em muitas organizações, então as áreas de negócio passaram a serem empoderadas, criando produtos digitais e tendo uma certa autonomia para subir o workload, subir peças de código, subir produtos em inúmeros locais. Será que tudo isso está passando por estes controles, por esse fecho iluminado aqui da lanterna da parte de cima, aquilo que chamávamos, talvez a expressão tenha virado meio cringe, nem seja mais oportuna, né? O Shadow IT, né? Era aquela discussão se estava partindo da TI, se não estava, hoje passou a ser tratado com uma naturalidade e talvez até faça parte, né, do negócio por conta do próprio movimento de digitalização dos negócios. Logo, pessoal, o EASM ele vem exatamente para atender essa parte da equação, ele vem exatamente para atender essa área escura do universo, essa parte não tratada, essa área não iluminada. Numa descrição mais oficial, refere-se a processos, tecnologias, serviços gerenciados para descobrir, para levantar ativos, exposições, sistemas, vulnerabilidades. E aqui estamos falando de toda sorte, servidores, credenciais, exposições, configurações incorretas, em camada de virtualização, nuvem pública, todo tipo de exploração. Claro que, né, se formos olhar aí para o universo de possibilidades, nós temos um lado no quadrante, aqui nesse eixo cartesiano, mais inferior esquerdo. Qual é a leitura, né, desse eixo cartesiano? Eu tenho aqui no eixo vertical o quão mais conhecido, o quão mais está no meu CMDB, no meu inventário, ou quão menos conhecido, é um domínio que eu nem lembro que existe, está fora, já foi do grupo, é uma range externa, é de uma filial, está distante de mim, não faz parte da unidade central da organização. E aqui no eixo horizontal, qual é a visibilidade que isso traz em termos de exposição? O que isso significa do ponto de vista de um ataque, de um vetor voltado para esse tipo de ativo, ou, como eu disse antes, para esse tipo de coisa. Então, vejam bem, aqui nessa primeira parte, nesse círculo mais azul, normalmente estão os domínios oficiais, os subdomínios, VPNs, certificados válidos que conhecemos, que, a bem da verdade, normalmente tratamos também com pentest, com vulnerability assessment, etc. E ok, e temos de fazer isso. À medida que essas ondas, né, e esses eixos eles vão andando para cima e para a direita, o mundo começa a se tornar um pouco mais nebuloso, ou vai saindo daquele fecho iluminado ali da lanterna e vai se tornando mais difícil de garantir a ciência da organização. Então, começamos agora aqui a falar de bancos que talvez não estejam corretamente configurados, e banco, né? É a infraestrutura, é a camada de aplicação, quem é responsável, buckets, né? E aqui vamos para esse universo de cloud, RDP, o que mais aconteceu foi a abertura de RDP de 2020, 2021 para cá, né? Por conta do trabalho híbrido, do trabalho remoto.
até sistemas legados, ambientes expostos, deve que há experimentações, protótipos, né, experiências, projetos, né, de transformacionais, projetos de inovação que acabam chegando nesse quadrante, que é um quadrante de alto risco e de alto impacto, porque ele acaba sendo menos conhecido, né, como diz aqui o gráfico, e ao mesmo tempo tem menos visibilidade do ponto de vista da exposição, do impacto que ele pode causar. O que estamos dizendo aqui? Estamos dizendo que a ideia e o serviço prestado, quando utilizamos essa abordagem de EASM, é exatamente olharmos para os ativos ou para as coisas expostas com a mesma perspectiva do atacante, pensando nos mesmos vetores de ataques. E sabemos, né, que os atacantes, eles não estão muito preocupados com a governança da organização. Ah, isso é da TI centralizada, não é? Isso é responsabilidade da unidade de segurança da informação, da unidade de cyber, ou não é responsabilidade? Ah, isso é responsabilidade da área de negócio. Ah, não, isso é uma subsidiária. Ah, não, isso é responsabilidade da filial. Quem está do lado de fora, na verdade, pouco se importa com a matriz RACE, né, com a estrutura, com o organograma da empresa, e vai acabar exatamente tirando proveito, né, dessas brechas ou dessas zonas cinzentas que temos tratado aqui. E daí, pessoal, quando falamos de ataques e dessa visão dos atacantes, né, normalmente buscamos os vetores mais utilizados. E aqui nessa figura, que ela é ilustrativa, então, por favor, né, não se resume a apenas esses 7 vetores que estão aparecendo, mas normalmente são os mais utilizados e é aquilo para o qual o EASM mais se volta, mais se preocupa. Então, dando uma rápida passada, aqui na parte de cima, mecanismos de segurança, né? Aqui olhamos, por exemplo, o tráfego entre o usuário e a aplicação. Ele é protegido, né? A autenticação em vigor, quais são os mecanismos aplicados? Quando falamos de, né, métodos para criação de página, qual foi o código utilizado no desenvolvimento dessa aplicação? Nós sabemos que alguns códigos eles são intrinsecamente menos seguros, eles trazem mais exposição, o próprio processo de correção de atualização, ele é mais dificultoso. Então, esse código mais inseguro, ele pode estar antigo, ele pode estar desatualizado. E daí vocês conhecem, né, exemplos aí, né, WordPress, Google Sheets, coisas que são super práticas e dão um retorno bastante rápido, mas podem estar colocando em xeque, né, questões de vulnerabilidade através do método de criação da aplicação. Esse grau de distribuição DoD, né, o que é essa sigla, na verdade isso significa que quanto mais páginas, né, quanto maior for a amplitude dessa, quanto maior for o tamanho dessa aplicação, mais riscos há, né? Então, essa descoberta, ela precisa acontecer em todos os níveis. Assim como, se formos aqui para camada de autenticação, é o processo que verifica a identidade do indivíduo que acessa aquela aplicação. Então, esse nível de restrição de acesso às páginas, às porções dos sites, né, às determinadas funcionalidades, né, o que é de administração, o que é essencial, né, todo o esquema de permissionamento é algo do qual, né, os atores maliciosos eles também tiram, infelizmente, um bocado de proveito. Quando falamos de vetores, e aqui vetores de input, estamos falando essencialmente de campos de entrada, normalmente formulários, forms em aplicações web que podem levar a ataques de cross-site scripting, outros tipos de ataque. Então, esse é um ponto a ser verificado também. Esse conteúdo ativo, né? Aqui, principalmente aquelas aplicações que executam scripts, né? Elas têm conteúdos dinâmicos, ativos. A forma como eles estão implementados também pode aumentar essa superfície de ataque, né? Então, a análise ela deixa de ser
apenas estática. Assim como cookies, né, que sabemos também o quão essenciais eles são, e agora eu não estou pensando em cookies do ponto de vista de LGPD, etc. Estamos pensando em cookies como um elemento importante de segurança para garantir o monitoramento da atividade, da sessão, né, da permissão de acesso, enfim, o que isso significa do ponto de vista também de vetor de ataque ou de exposição, trazendo apenas aqui um grande exemplo. Tá? E daí, pessoal, assim, pegando essa primeira parte do nosso webinar e trazendo em 3 grandes grupos, tá? Eu diria que o primeiro ponto é relacionado à criticidade para o negócio. A aplicação em si, seja ela conhecida ou estando ela naquele universo desconhecido, ela é importante, ela gera receita, ela hospeda informações confidenciais ou talvez informações privadas, né? E aqui um exemplo de PII, dados de clientes, dados de colaboradores, dados de terceiros, e de novo vem à tona, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Qual seria o outro elemento importante? Qual o nível de complexidade? Esse aplicativo, como foi dito antes, o DoD, né, o grau de distribuição, qual a quantidade de páginas, qual o dinamismo desse conteúdo, né? Mencionei agora há pouco a questão de scripts, o quantas entradas, formulários ali, os vetores de entrada, né? Os input vectors que apareceram agora há pouco. Então, isto também importa. Assim como a questão da frequência de atualizações faz parte da cadência de patch, de correção, o próprio Vulnerability Assessment endereça, está sendo tratado pela organização interna, está sendo tratado pela filial, pela subsidiária, pela própria squad de negócio, né, que é responsável, ou é accountable, né, aquelas palavras que a gente adora, né, por essa porção de produto digital. O fato é que no serviço e na entrega do EASM, nós olhamos e nós buscamos uma ponderação desse score de exposição, levando em conta esses vários fatores e gerando uma métrica, gerando uma ponderação para permitir exatamente essa visibilidade e permitir exatamente essa priorização. Aqui eu faço uma pausa estratégica e eu vou chamar o nosso amigo aqui, o nosso colega, o Danilo, que é da Things Recon e está conosco aqui apoiando esse webinar. Danilo, bom dia, meu amigo, tudo bem? Olá, pessoal, bom dia a todos. Vou pedir para que você materialize um pouco mais, porque né, eu falei um monte de coisa aqui conceitual e tal, para você né, deixar mais claro quais são os entregáveis, quais são os exemplos, o que a gente tem visto em vários trabalhos, inclusive, que temos feito conjuntamente aqui com você, tá? E possa exemplificar aqui para os participantes. Show, sem problemas. Fiquei com a parte mais divertida. Bom, pessoal, a ideia é que, na verdade, a ideia geral do EASM é trazer dados e fazer com que o dado vire informação. Então, um exemplo aqui do que está na tela é a ferramenta ela vai varrer toda a internet, diversos serviços, diversos tipos de bancos e fontes de informação e vai trazer uma série de dados. E a partir daí é possível a gente correlacionar e chegar em algumas análises. Por exemplo, a ferramenta, nesse caso aqui, nesse exemplo, isso aqui são exemplos reais, tá? Só não dá para identificar de quais, de quem pertence esses dados, mas são exemplos reais, são gráficos reais. Um exemplo, rodamos e descobrimos 421 ativos expostos à internet. Desses 421 ativos, 974 serviços estão expostos, ou seja, um ativo pode ter mais de um serviço exposto, e isso é muito comum. Por exemplo, você tem uma aplicação lá que tem a porta, sei lá, FTP aberta, HTTP e banco de dados. A gente pega isso, a gente pega e considera cada um desses 3 serviços como algo único. Porque amanhã o serviço FTP, ou
banco de dados pode não estar mais disponível e a parte web pode continuar. Então, a forma como a gente trata os ativos ou o que está sendo exposto por coisas, por things. Então, tudo que está aberto, tudo que está exposto para a gente é uma coisa, é um thing. Então, isso é importante, porque a partir daí a gente consegue começa a ter uma visão um pouco do que está exposto, de como é a sua superfície de ataque externo. Então, nesse exemplo aqui, a gente... Opa, voltou. Nesse exemplo aqui, a gente pode ver com a quantidade de hosts online em comparação à quantidade de hosts offline. Detalhe, a gente consegue trazer também o que está offline. Como assim? Coisas que vocês têm, geralmente as empresas possuem registros de DNS antigos que já não apontam para lugar nenhum, links na página que quando você entra já não está retornando mais nada. Então, isso nós consideramos como coisas offline. A gente cataloga isso e mostra, ó, tá aqui uma série de coisas que tem o registro dela, tem o histórico dela, porém, nesse momento, não está acessível. Então, a gente consegue também trazer essa visão, uma parte de higiene, uma parte até para a empresa saber o que ela precisa começar a limpar. Então, a gente tem uma parte de online, temos uma parte de offline, e dentro dos outros que estão online, a gente consegue separar o que é aplicações web e ainda chegar no nível de o status de cada aplicação web. Então, aqui a gente consegue ver, entre esses 974 hosts online, que geram aí os 974 serviços expostos, a gente tem 14%, por exemplo, de páginas que quando eu entro, cai numa página de Forbidden. 6%, desculpa, 1% cai na parte de Single Sign-On. 43% são páginas de não encontrado. Então, isso aqui já me chama atenção quando a gente olha essa informação puramente apresentada. Por quê? Poxa, 43% das suas aplicações web cai numa página de não encontrado, ou seja, efetivamente ela não está servindo o seu propósito, a menos que tenha alguma coisa, sei lá, seja usado por alguma outra aplicação ou algo mais específica, mas em teoria são aplicações que não necessariamente precisariam estar online. Então aqui a gente já consegue traçar e ter uma visão e separando por partes do que está exposto. Pode passar o slide, por favor? Uma outra coisa muito importante que a gente consegue trazer de informação é aonde estão os seus ativos. Hoje em dia, se fosse há 30 anos atrás, esse slide nem ia existir. Por quê? Já está tudo alocado em data center ou dentro da própria empresa, o famoso CPD. Hoje em dia, não, as coisas mudaram. Então, a gente tem muita coisa espalhada aí, nuvem, serviços terceiros, coisas como serviço, né? A gente agrega muita coisa como serviço, então fica um pouco difícil das empresas conseguirem acompanhar aonde estão as coisas e principalmente o que elas estão utilizando. Por exemplo, aqui a gente consegue listar e visualizar aonde estão alocados os meus ativos, no caso, os ativos da empresa que foram escaneados. Então, essa empresa está utilizando Google Cloud, Amazon, Azure, Cloudflare, DigitalOcean, Claro, Hosting, uma série de serviços ou hospedagens ou plataformas como serviços que estão na nuvem, estão sendo utilizadas fora do ambiente da empresa. Onde isso aqui é importante? Por exemplo, vou pegar aqui, sei lá, Salesforce. Se acontecer um vazamento lá na Salesforce, um dia eles publicarem, olha, tivemos um vazamento de credenciais, nossos clientes foram afetados. Aqui, tendo essa informação, é fácil de saber, primeiro, se essa empresa tem uma correlação com a Salesforce e se tem o quê?
A gente consegue, aqui a gente só trouxe dados estatísticos, mas a gente consegue chegar no detalhe do qual que é o IP, qual que é o hostname, qual que é a aplicação que está rodando, o que está lá na Salesforce, o que está sendo utilizado. Então, isso aqui também é um excelente, uma excelente forma de ver serviços terceiros. Então, se acontecer um problema na Azure, o que isso vai me afetar? Vai me afetar em 39 hosts. Se tiver um problema na GCP, vai me afetar mais. Se tiver um problema, sei lá, na Akamai, vai me afetar menos. Então, essa aqui é uma visão muito importante, principalmente para os dias de hoje. Saber aonde exatamente está cada um dos seus serviços, cada um dos seus ativos. Pode passar, por favor. E também nós temos que levar em consideração o grau de exposição. Como a gente comentou ali, um host pode ter mais de um serviço. Então, vamos supor que a empresa tenha 10 hosts acessíveis pela internet, e esses 10 hosts podem ter aí publicado, um exemplo, 100 serviços disponíveis, inclusive mais de uma aplicação web por host. Aqui é importante a gente avaliar, então, qual é o grau de exposição de um serviço para outro. Por quê? Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que nós temos duas aplicações web. Uma, quando eu entro, é uma página em branco. E a outra, quando eu acesso, é uma página de BI com login e senha. E quando eu passo por esse login e senha, tá dados estratégicos da empresa e uma série de outras informações confidenciais. Já falando assim, vocês conseguem perceber que, apesar das duas serem aplicações web, uma é mais crítica do que a outra. Então, pensando por essa mesma visão, a gente olha como que essas duas aplicações estão expostas. Por quê? Se eu tenho uma aplicação que é uma página em branco, eu efetivamente não tenho nada expondo ela, eu não consigo interagir com aquela aplicação não me retorna nada. Basicamente, é uma página, é uma aplicação que está ali, mas eu não tenho muita interação. Então, a exposição dela é uma exposição menor. Diferente dessa aplicação BI, onde tem usuário e senha, input de usuário, tem dados sensíveis, tem informações confidenciais. Então, o grau de exposição dessa outra aplicação é maior. E é isso que a ferramenta faz. Se vocês se recordam alguns slides anteriores que o pessoal passou os 7 vetores, né, de exposição, a ferramenta ela utiliza esses 7 vetores para chegar nessa nota, nesse grau de exposição. Então, são avaliadas diversas coisas para chegar num grau de exposição. Por exemplo, se tem questão de segurança, se sim, qual é a segurança que tem, não adianta só ter ou não ter. Geralmente, as aplicações podem ser que tenham mais um nível baixo. Então, isso tudo é levado em consideração. Tem autenticação? Tem. Essa autenticação tem duplo fator? Ou CAPTCHA, alguma coisa do tipo? Sim, não. Isso altera a nota. Tem HTTPS? Sim, não. Isso altera a nota. Fora isso, tem alguma outra coisa que o usuário pode interagir, ou seja, input de usuário? Sim, não. Tem componentes atualizados? Então, a ferramenta ela vai avaliando uma série de quesitos para chegar e dar uma nota por serviço. Então, cada serviço tem a sua nota de exposição. E aí, a partir daí, obviamente, fica muito mais fácil para a empresa ter uma visão do que está mais exposto. Então, nesse caso aqui do gráfico, de 4 serviços estão com grau de exposição alto. Então, a empresa provavelmente vai priorizar primeiro esses 4 serviços que estão com exposição alta. E aí entra a questão de proteção. Uma vez que você sabe essa informação, você consegue pensar em medidas protetivas, por exemplo, coloca o LAF, sei lá, coloca num programa de segurança mais apertado, sei lá, scanners frequentes, parte de teste de intrusão e etc. Então, a ideia daqui é trazer essa visão de tudo que eu tenho, o que está mais exposto, o que está menos exposto, onde você tem que gastar mais
mais esforço para proteger, o que você pode esperar um pouco. Essa é a ideia. Vou passar, por favor. E a própria ferramenta também, ela traz alguns indicadores de higiene. O que são esses indicadores? São vulnerabilidades? Não são? Depende da perspectiva que você está olhando. Algumas coisas aqui, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, banco de dados exposto. Dependendo do que você olha sobre a sua visão, isso é ou não é uma vulnerabilidade. Se você pegar ISO 27001, isso não é considerado uma vulnerabilidade. Se você pegar o SSTMM, isso é uma vulnerabilidade. NIST é uma vulnerabilidade. O ASP, o banco de dados em si não é uma vulnerabilidade. Então, assim, depende. Depende do que você considera ou depende do que você está olhando, sobre qual ótica você está olhando. Mas é importante notar que tudo que está aqui são situações potencialmente perigosas para o negócio, obviamente. Então, por exemplo, a ferramenta ela consegue já, depois que ela juntou toda aquela massa de dados, ela vai olhando cada serviço e vai separando situações potencialmente perigosas. Então, por exemplo, aqui ela identificou o serviço de acesso remoto exposto, SSH, RDP, nossa, me fugiu o nome daquele outro protocolo muito antigo, Telnet. Então, esse tipo de serviço de acesso remoto, se está habilitado para a internet, já vai ser categorizado como um acesso remoto exposto. Porque isso não deveria acontecer, isso não deveria estar exposto. Mas tem uma proteção, tem chave pública para chave privada para acessar o SSH, beleza. Mas aqui a gente está pensando em outro nível. Esse serviço não deveria estar exposto. É isso que a ferramenta traz. Mesma coisa, componentes atualizados. Você está utilizando ferramentas ou na sua aplicação componentes atualizados. Então, estou utilizando a versão do PHP X e a versão mais atual é a X mais 1. Opa, então está desatualizado. Serviço de compartilhamento de arquivos expostos, parte de FTP aberto, SMB, CIFS aberto, a página de autenticação sem criptografia. Isso aqui é muito importante também. Muitas vezes você acessa uma aplicação que tem lá login e senha, mas está em HTTP. Opa, isso é um problema. Quer dizer que alguém vai entrar na minha aplicação por conta disso? Não necessariamente, porém, isso não é um bom indicador de higiene. Servidores DNS expostos, bancos de dados, ou seja, uma série de indicadores que a ferramenta vai trazer. Tem vários outros, tá? Aqui são só alguns exemplos, mas é uma série de indicadores que a própria ferramenta traz e já dá para a empresa, olha, isso aqui vocês vão ter que olhar. Já logo de cara, sem precisar, sem a necessidade de uma análise humana. A ferramenta traz essa informação para a empresa. E isso aqui é bem importante. Detalhe, a ferramenta ainda tem dentro dela um scanner de vulnerabilidades open source baseado no Nuclei, que ela consegue também trazer vulnerabilidades, mas por padrão, assim, o teste, quando você roda sem habilitar essa opção, ela não executa isso. Então, isso aqui são informações públicas, são informações, são é um teste totalmente passivo. Ou seja, eu não exploro nada, eu não tento fazer nenhum tipo de ataque. E detalhe, o que a ferramenta achou aqui vai ser o que o hacker lá na Rússia, China, que quiser invadir a organização, vai atrás para localizar. São exatamente essas informações aqui que são valiosas para o cara que está querendo acessar isso ou explorar alguma coisa remotamente. Essa informação aqui é muito valiosa, realmente muito valiosa quando a gente pensa na parte de proteção. Danilo, meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado por materializar, por evidenciar de uma forma tão clara que é, afinal de contas, a entrega
do EASM. Concluindo, e para que a gente tenha também, antes do prometido sorteio da Alexa, um tempinho para interações e perguntas de vocês, e complementarmente ao que o Danilo trouxe, o que está aqui na tela, pessoal, é um exemplo real, é um case de uma organização do segmento financeiro. A Scuna, ela atua com muitos clientes do segmento do setor financeiro. E esse é um caso de cliente nosso que, quando iniciamos o trabalho lá atrás de EASM, foi detectado que do total de portas levantadas entre 443, 139, 465, 143, 53, enfim, todos esses vários aí protocolos, 21,1% eram portas 80, sim, estou falando 80 mesmo, HTTP, né, não cifrado, sem certificado, abertas, que poderiam estar vulneráveis à exploração. Dessas, 9,8% com aplicações identificadas com componentes antigos contendo vulnerabilidades conhecidas. E isso foi algo que, na época, né, o próprio cliente, puxa, né, isso agregou um valor tremendo. Nós não conhecíamos, não tínhamos visibilidade, e parte, inclusive, dessas aplicações, elas não eram nem conhecidas, elas nem estavam aqui no nosso radar, não passavam por pentest e tal, porque, né, não sabíamos que elas estavam disponíveis, que elas estavam expostas. Ontem mesmo, e daí agora falando de um outro cliente que não está aqui na tela, nem é este exemplo, tivemos também uma bela notícia, uma informação que eu particularmente fiquei muito feliz. Após um trabalho feito em apenas 3 meses, essa superfície, exposição, etc., de um cliente de um outro segmento, não financeiro no caso, conseguiu reduzir aproximadamente 1/3 das exposições num período de 90 dias, com base na sinalização, com base nos resultados do serviço de ASM que a Scuna tinha iniciado a fazer apenas 3 meses antes. Então já houve uma redução de 1/3, aproximadamente, dessa exposição da superfície. Isso aconteceu ontem, no final do dia, então eu fiquei com isso muito vivo na minha cabeça e muito feliz, né, com esse tipo de resultado. E daí, pessoal, fechando aqui o material, e falando em como, né, afinal de contas, uma solução de EASM pode ajudar o mercado, pode ajudar a organização, a empresa de vocês, pode ajudar você, seja a área de segurança, seja a área de tecnologia. Aqui estamos falando, né, como foi exaustivamente dito hoje, né, exposições, logo exposições que geram riscos por conta de toda a dinâmica, toda a dificuldade que nós temos hoje com o inventário, né, o quão difícil é isso, a própria simplificação das operações, porque nós buscamos essa priorização, esse score de exposição para dar o devido tom de priorização, conforme o Danilo estava apresentando agora para nós. O próprio aproveitamento da plataforma de segurança já existente, então, não é o tipo de solução que vai buscar fazer uma substituição, displacement, pelo contrário, vai fortalecer aquilo que vocês já utilizam e garantir que os componentes de segurança necessários, porque vão ter exposições, por exemplo, em aplicações que talvez não possam ser corrigidas, porque são legados, porque, né, não é possível fazer atualização, porque, né, aquela aplicação ela para de funcionar, não é homologada, o fabricante não garante, então precisa de alguma configuração, sei lá, no WAF, em alguma camada de virtual patch, não sei. Então, a gente entrega para vocês também esse melhor uso em termos daquela pilha de segurança já existente, atual, né, para maximizar a utilização, e, obviamente, a questão de otimização de custos, né, em cima de toda essa identificação, e chegamos aqui em situações também de decomissionamento de aplicações que estavam por aí, né, em nuvens, em legados, etc., que poderiam gerar um saving e que foram detectadas, que foram descobertas. Ok?
né? 9h55, temos 5 minutinhos para questões, para interação, antes do nosso quiz final. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta pelo chat, ou se preferirem abrir o microfone, fiquem à vontade. Hash captura de cookies de retorno passam por portas. Se puder comentar a respeito. Danilo, meu amigo, o que você teria a dizer a respeito disso? Opa. Bloquear. Exatamente isso, a É que, pergunta. na verdade, o ASM ele não é intrusivo, né? Ele não é voltado para o bloqueio. Ele é voltado para o levantamento da superfície, para que a gente entregue para a organização os componentes de priorização, para que bloqueio, correção, atualização aconteça através da disciplina normalmente interna da organização. Eventualmente, a Scuna também cuida disso, daí varia de acordo com o modelo do serviço. Exato. Mas a pergunta é, Danilo, Deixa eu seria explicar de uma possível forma mais. levantar, né? Ah, Isso, deixa eu explicar de uma forma mais. Como que funciona essa parte, que daí talvez eu já consiga responder a pergunta. Basicamente, o que a ferramenta faz? Ela emula um navegador. Então, ela levanta de todos os hosts o que ali tem aplicações web. Então, se ela identificou 30, 40, 50 aplicações web, para cada uma daquela aplicação, ela vai emular, tipo da Selenium, né? Para quem conhece, a gente emula o navegador e abre a página como se fosse um navegador, uma pessoa, um usuário mesmo, utilizando. A partir dali, a gente consegue pegar esse tipo de informação de cookies de sessão, cookies de retorno, se a gente entra em alguma parte que retorna para a gente algum tipo de cookie de duração, até mesmo cookies relacionados à privacidade, a gente coleta isso. E para cada uma dessa aplicação é feito isso de uma forma individual. Então, no final, eu tenho o inventário dos serviços e das coisas que compõem esse serviço. Por exemplo, eu entro numa aplicação, essa aplicação ela tem, ele comentou, é um web crawler, não é bem um web crawler, e não é. Porque o web crawler, eu entro numa parte um pouco de brute force. Ou seja, eu tento chutar ou fazer algumas adivinhações de possíveis subdiretórios que tem. A ferramenta, ela não, ela lê toda a estrutura do código e para cada subdiretório que é encontrado, a famosa URI, para cada subdiretório que a ferramenta identifica, ela cataloga. Então, por exemplo, se você tem um diretório escondido, chamado, sei lá, secret, e que isso não está referenciado em nenhum lugar da página, a ferramenta não vai trazer, porque justamente que ela não faz essa parte mais ofensiva, que isso demandaria mais interações com o site, né? Isso acaba saindo um pouco do propósito passivo da ferramenta. Mas tudo que está ali, inclusive se vocês tiverem, se a aplicação tiver links apontando via JavaScript, XHR ou JavaScript Web Request apontando, a ferramenta consegue identificar isso, consegue catalogar. E no final do dia, o que a ferramenta traz para vocês? Ela traz uma visão de, eu tenho essa aplicação web tem esse certificado, esses cookies, essas URLs, esses links, esses JavaScripts, essas imagens, enfim, tem todo um catálogo do que tem dentro daquela aplicação web e para cada uma das aplicações web que é encontrado. Danilo, Ah, como são 10h01, até para que o pessoal que está aguardando o sorteio aqui, eu vou para a pergunta final, que é a do meu amigo aqui, Solete, sobre score de exposição, se a plataforma fornece valores comparativos com benchmark de médias de empresa do setor, por exemplo. Tá, hoje a gente não faz uma comparação entre médias de mercado, porque a gente avalia cada serviço e aí traz esse score de exposição por
exposição individual dos serviços. Então, vamos supor que sei lá, uma empresa X tenha 4 serviços web, somente 4 serviços, mas esses 4 serviços têm um score de exposição muito alto. Então, o score final da organização vai ser muito alto, diferentemente de uma outra organização que tem, sei lá, milhares de serviços expostos, somente um tem ali um alto valor, um alto score de exposição. Então, o score final dessa empresa vai ser um score de exposição da empresa menor. Então, Deixa eu complementar aqui, Danilo. Provavelmente a pergunta do Solete. A gente, por exemplo, trabalha aqui na Escuna também quando fala de gestão de vulnerabilidades e priorização de gestão de vulnerabilidades, né, vulnerability assessment, scans, etc. Trabalhamos em parceria com o pessoal da Tenable, aqui na Escuna. E daí tem um exposure, score, etc., que daí vem em cima do que você está dizendo. Aqui no mundo do EASM, pelos motivos que você disse, ainda não existe essa comparabilidade, porque se trata de um serviço complementar. Pessoal, muito obrigado. 10:09, obrigado por terem ficado esse tempinho a mais. A gente agradece a participação de todos em mais um webinar aqui da Escuna. Agradecemos a parceria com a equipe da Things Recon, com todos os colaboradores e principalmente com vocês, clientes, pessoas de contato, amigos, né, que participaram hoje conosco. Vocês vão receber por e-mail, posteriormente, o material com o link para que possam ter o material aqui apresentado, provavelmente também, inclusive, a gravação do webinar. Muito obrigado, uma boa terça-feira, uma boa sequência de semana a todos. Até a próxima, a equipe da Escuna fica à disposição. Até mais. Obrigada, pessoal. Obrigado, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.